Queridos, vamos lá então. Como nós temos sempre feito, então, nós estamos, por esses dias, fizemos uma devocional. Então é importante que nós saibamos que uma devocional não é um estudo profundo, é uma meditação, é uma leitura pautada numa meditação e o que a gente quer é inspirar você a se alimentar da palavra de Deus. Então nós vimos desde a semana passada, nós iniciamos no capítulo 1 de Apocalipse, entramos no capítulo 2, vimos a carta à igreja de Éfeso, depois de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, né, Filadélfia e a última concluindo ontem, a Laodiceia. Tá? Eu quero então hoje iniciar com você o capítulo 4, tá? São 11 versículos só, tá? E eu queria que nós pudéssemos meditar então nesses 11 versículos, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Lembrando, queridos, que lá no capítulo 1, né, antes de iniciar as cartas, né, acontece a introdução da carta do Apocalipse. Lembramos que, então, o Senhor, né, Deus, através, né, eu gosto de usar essa expressão, das lentes de Jesus Cristo, dá, então, uma visão a João, que é entregue por um anjo, e nessa visão, então, João, ele olha para trás, ele vê, né, a aparência daquele daquele que é o Cordeiro, tá? E recebe instruções acerca das 7 pastores e 7 cartas que deveria enviar às 7 igrejas da Ásia, ok? Então, feito isso, recebido esta visão da terra, então nós vamos ver o quê? Agora então veio uma segunda visão, um segundo momento na presença do Senhor. Diz assim, depois destas coisas, olhei e adiante de mim estava uma porta aberta no céu. Agora então, queridos, observe que a coisa não vai mais ser de cima para baixo, melhor, acerca das coisas aqui de baixo, mas agora começa a ser acerca das coisas lá de cima. Ele olhou e viu uma porta aberta no céu. Queridos, fazendo ainda uma rápida menção a Apocalipse 3:20, lembra que Apocalipse 3:20 diz assim, o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entro e cearei com ele. Olha que interessante, queridos. Aqui na Terra, naquela igreja, né, que nós vimos ontem, Laodiceia, que aparentemente era uma igreja que não faltava nada, eles mesmos, a declaração deles mesmos, não nos falta nada, só faltava o principal, porque Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Tá? Então, assim, na porta dos homens, Jesus tem que ficar batendo para poder entrar na porta, na minha vida, na sua vida. Se nós não ouvirmos a voz dele, não abrirmos a porta, ele não entra. Agora, olha o inverso. Então, agora o convite é o inverso. É para nós que estamos do lado de fora, né, entrar para o céu. A porta está aberta. Olha só, Jesus, depois destas coisas olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá e lhe mostrarei que deve acontecer depois dessas coisas. Agora então o ponto é o seguinte, a revelação, o Apocalipse continua. Né? A palavra profética continua, Jesus dizendo para ele, olha, ainda tem mais coisas para acontecer, mas o que tem para acontecer agora e o que eu posso revelar para você daquilo que tem para acontecer, você não vai conseguir sequer receber essas palavras se você não vir para cá, se você não subir para cá, para o céu. Porque as palavras que eu tenho para te entregar agora, João, são palavras que, ainda que você sendo uma pessoa escolhida nossa, não tem como você ter condições sequer de receber, absorver isso tudo estando aí na terra. Então eu preciso trazer você para o céu, para que você então não tenha uma visão da terra para o céu, e sim uma visão do céu para a terra. É muito importante você guardar isso, que é o que as escrituras estão nos ensinando. Agora então, eu vou trazer você para cá, porque o que eu tenho ainda para continuar a falar, ou entregar para você, não tem mais como você receber isso estando onde você está. Eu preciso que você, então, agora suba aqui, né? E por isso que eu deixei a porta aberta. E agora olha que interessante os detalhes, queridos, né? Porque a mesma voz que eu tinha ouvido no princípio, né, se referindo lá de Jesus, falando comigo como trombeta, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versos 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito.
e diante de mim estava um trono do céu. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, ou seja, ele não subiu, queridos, com o corpo dele. Não tem como, né, neste corpo aqui, físico, nós estarmos na presença dele e permanecermos vivos. Não. Então ele foi o quê? Tomado pelo Espírito, ele foi arrebatado. Eu acredito que se a gente fosse talvez tentar desenhar isso, eu imagino que o corpo dele ficou aqui em Patmos, mas a sua alma, o seu espírito, né, ele foi elevado pelo Espírito agora, né, até a esse terceiro céu, até a presença do Senhor. Tá? Versículo 2, então, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu. A primeira imagem, irmãos, eu não sei como é que é com você, mas, por exemplo, quando você chega em algum lugar, às vezes chega numa outra nação, como Samuel Mussusso, que está aqui, viaja o mundo inteiro, qual é a primeira imagem que você que fica, né, para você? Talvez você viu muita coisa, você chega no aeroporto, é aquela coisa de aeroporto, de desembarque, de plataforma, né, mas você sai, sei lá, quando você saiu do aeroporto, qual é a primeira coisa? Por exemplo, quando eu estive em Israel agora, há pouco tempo atrás, ao sair do aeroporto de Israel, a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma grande menorá, uma grande imagem, uma menorá, né, que quem conhece aquela lâmpada, né, ali eu até fui tirar uma foto e fui advertido que não poderia, eu não sabia disso, né, eu fui tirar uma foto, mas enfim, porque aquilo me chamou a atenção. Foi algo para mim que chamou minha atenção, tá? E detalhe, um grande menorá de ouro, né? Resplandecente. Aqui, João, ao chegar no céu, ao entrar pela porta, né? Sendo arrebatado em espírito, qual a primeira coisa que ele vê no céu? Você imagina, meu Deus, quanta coisa tinha lá. Não, a primeira coisa que ele viu, não quer dizer que era a única coisa que tinha, mas a primeira coisa que os olhos foi um trono. Tá? Por que um trono, queridos? Porque o céu, né? Ele existe em função de algo e de alguém, né? Ou melhor, de alguém. Né? Então a primeira coisa que ele viu foi o trono. O trono de quem? De quem governa, de quem é a razão da existência de todas essas coisas. O trono do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Então, versos 2, diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Versos 3, aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor da qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele haviam 24 anciões. Então aqui, queridos, a imagem que João recebe, ele entra pela porta, né, ele passa pela porta, arrebatado em espírito, ele vê o trono, em volta desse trono, né, ele dá umas características que para ele, né, ele quer associar, mas agora é importante a gente saber que nesse trono havia alguém nele, e ao redor dele 24 tronos. E ali fala de 24 anciões que estavam ali com ele, tá? Só para a gente ir desenhando essa imagem na nossa mente e no nosso coração. Daqui a pouco você já vai entender melhor, tá? Esses anciões, eram 24, eles estavam vestidos de branco. Na cabeça tinham coroas de ouro. Verso 5. No trono, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Aqui, queridos, então eu quero pegar a deixa do que o Samuel acabou de falar para nós. Tá? Ele tinha o quê? 7 lâmpadas de fogo. Aqui ó, diz assim, ó, 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, também usando de linguagem figurada. 7 lâmpadas de fogo que representam 7 Espíritos de Deus. Queridos, aqui há uma mensagem poderosa. Que se nós fôssemos falar sobre isso agora, nós teríamos que deixar a nossa devocional no capítulo 4. Mas os 7 Espíritos, ou seja, a plenitude. A gente às vezes fala assim, o Espírito Santo de Deus, e para nós parece uma coisa assim, simples, o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala assim, 7 Espíritos de Deus, mas não no sentido de 7 de número, mas sim, né, do Espírito de Deus, que 7 é o número da perfeição, que há uma perfeição, né, no Espírito de Deus. Queridos, por isso que quando você entende isso, quando eu entendo isso e entendemos a necessidade de nós vivermos uma vida no Espírito, nós vivermos uma vida na plenitude deste fogo, na plenitude
plenitude deste fogo que não só queima, mas queima, purifica, nos dá condições de sobrevivência, nos dá condições de guerra. Queridos, com fogo a gente guerreia, com fogo a gente se defende. Você vê na Bíblia o quê? Né? Deus usando fogo para destruir nações. Você vê na Bíblia Deus usando fogo para proteger Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele só precisou aumentar um pouquinho mais o fogo, lembra? Inspirou lá, né, aumentarem 7 vezes mais. Você vê o fogo, queridos, purificando o ouro. Você vê o fogo restaurando todas as coisas. A Bíblia fala assim que quando novos céus e nova terra, primeiro o fogo precisa restaurar. Queridos, os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito de Deus, né? E por isso que ele também simboliza como as 7 lâmpadas de fogo, tá, queridos? Versículo de número 6 diz assim: e adiante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Grave isso no seu coração, já vamos falar um pouquinho sobre isso. Um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, estava 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como para trás. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia ser um boi, o terceiro tinha o rosto de homem, o quarto parecia águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Holy, 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 santo, santo, santo. Né? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir, que era e que há de vir, apontando aqui para 2 tempos, que era e que há de vir. Tá? Queridos, observe uma coisa aqui agora. Eu falei sobre o mar de vidro. Se você quer se aprofundar nisso, você vai ter que ir lá para Gênesis. Lá para Gênesis. Quando Deus faz os fundamentos de todas as coisas, quando Deus faz separação das águas. Lembra disso? Você vai ler lá que a Bíblia fala assim: a terra era sem fome e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né, e sobre a face das águas. Então Deus, quando vai fazer o firmamento, Deus fala assim que ele separou as águas no firmamento. Águas que estão abaixo do firmamento e águas que estão acima do firmamento. Quando ele começa a descrever o firmamento, então ele começa a descrever o que estava no firmamento. E ali você vê que ele começa a criar o sol, a lua, as estrelas, o firmamento. Mas existem águas acima do firmamento. Olha que coisa doida. Águas que separam o firmamento. Tá? Águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. E agora nós vemos assim o firmamento retratado como os céus que a gente consegue ver, né? O primeiro céu, lua, céus, estrelas, tá? E agora a gente começa a ver o quê? Que há águas que separam o quê? Agora a gente vê aqui no retrato aqui do céu, onde Deus está sentado num trono e debaixo dos seus pés um mar como de vidro, né? E ele está onde? No terceiro céu, mostrando que ele está acima destas águas que separam os firmamentos. Gente, é uma loucura, uma coisa doida. Mas olha, a palavra de Deus, ela é fantástica. Não vamos entrar você vai enlouquecer se eu começar a falar disso agora. Tá? É só para você entender o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Mas enfim, versículo de número, então, agora, versículo de número 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante dele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Até aqui, tá? Observe uma coisa, nós estamos desenhando lá o quadro, tá? Aqueles seres, né? Rosto de homem, boi, águia, leão, eles então começam 6 asas, então me faz crer que podem ser anjos, serafins, porque a Bíblia fala dos anjos serafins com seres de 6 asas, olhos embaixo das asas, olham por todos os asas, olhos, e eles só fazem uma coisa: eles estão diante do trono, eles estão adorando a Deus e dizendo santo, 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 tá? E quando isso acontece, a Bíblia fala assim que aqueles 24 anciões, tá, que estão sentados no trono, prostram-se diante dele quem? Né? Do Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas, porque são 24 anciões sentados nos seus tronos. Sim, uma coisa muito importante, porque o que representa um trono, irmãos?
O símbolo do trono representa o quê? A autoridade. Quem tem autoridade, o rei senta no trono. Então há um trono no meio, né, a grande autoridade, e há 24 tronos, né, que são autoridades. Agora fala-se que eles pegam as suas coroas, ou seja, são pessoas que têm autoridade, e colocam diante daquele, né, que é o único a ser adorado, que é o único realmente que tem autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra, né, e que em todas as coisas foram criadas, e adoram ele também, dizendo: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui então, duas coisas: porque tu criaste todas as coisas, tá? E por tua vontade elas foram formadas. Queridos, então aqui nós vemos o que? A revelação de um Deus criador, e vemos assim, todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Um Deus que é criador e que faz com que existam todas as coisas, inclusive eu e você. Então eles estão adorando a Deus, por quê? Porque Deus é o Criador e que faz com que as coisas permaneçam existindo, tá? Porque ele que cria, ele poderia destruir. Não, ele faz com que as coisas continuem a existir. Eu e você, como por exemplo. Este capítulo 4, ele é apenas uma visão da onde, se eu fosse resumir ele, eu ia dizer assim: aonde nós precisamos estar no momento onde Deus começa a revelar o Apocalipse para nós, tá? Há coisas que são concernentes a ajustes que precisamos fazer na nossa vida, como pastor ou como igreja, eu aponto o dedo para você e para mim, tá? Que Deus pode mostrar para o seu apóstolo, né, João, aqui na terra, e pedir para que eles enviem cartas. Há coisas agora que Deus vai dizer acerca do que vai acontecer no futuro, e agora é acerca não só da terra, mas acerca da eternidade. Isso tem a ver agora com a eternidade, porque agora deixou de ser só a terra o foco e passou a ser a eternidade. Para isso, agora ele precisa levar João em espírito para o céu. Começa mostrando algumas coisas. Primeiro, lá quem é a autoridade, quem reina, a origem, da onde vem todas as coisas. E o que a ele devemos dar, que é a nossa honra, a nossa adoração e a nossa gratidão. Tá? E agora sim, a partir do versículo 4, o capítulo 4, então, o capítulo 5 vai dar mais alguns detalhes, e depois começa a se abrir os selos no capítulo 6. E aí, gente, o negócio é fantástico, maravilhoso. Mas eu quero parar por aqui hoje, só para deixar esse gostinho no teu coração, uma breve meditação, leitura e alguns apontamentos curtos, tá? Agradecer, né, o seu carinho, a sua audiência, e lembrar para você uma coisa: Ele está no controle. Ele já essa semana nos deu direções acerca de como devemos nos conduzir, nos comportar, os cuidados que devemos ter com as coisas que estavam nos enganando, tá? Se você não ouviu, então eu incentivo você a assistir ou reassistir, tá, as devocionais dessa semana, de todas as cartas, nem que você pegue uma por dia, não tem problema, tá? E agora, queridos, então nós vamos entrar numa outra fase, que eu entendo que é uma fase sim, que vamos entrar também aqui na Terra, que é o quê? É a continuidade do plano eterno, não um plano terreno, mas o plano eterno de Deus para nós, que não está limitado somente à nossa vida aqui na Terra, tá bom? Porque agora, queridos, a hora que começa o Apocalipse, está dizendo assim, começa a transição. A transição do quê? A transição dessa vida para uma outra vida. Ah, mas é aqui na Terra? Mas não tem a ver mais com motivos terrenos, e sim com motivos eternos. E é sobre isso que daí nós vamos entrar e discorrer mais para você nesses dias, tá bom? Um beijo grande a todos vocês, doutora.